Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta para mais um momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje, os nossos estudos são a respeito do livro das Lamentações. Neste livro, nós temos como personagem, na verdade, a cidade de Jerusalém, que é mencionada, e o povo de Jerusalém. Então, esses dois são o foco do livro das Lamentações. Quem escreve o livro das Lamentações é o profeta Jeremias. Por isso que em alguns momentos, algumas pessoas chamam Jeremias de o profeta chorão. Por que ele é chamado de o profeta chorão? Porque Lamentações, o nome Lamentações, significa um canto fúnebre, um canto triste sobre Jerusalém. Ou seja, é um choro sobre o que vai acontecer com Jerusalém. E aqui nós vemos alguns aspectos importantes, um contexto e algumas situações que o amado tem que levar em consideração quando for estudar o livro das Lamentações. Então veja lá, Jerusalém estava caindo perante a Babilônia, ou seja, os babilônios estavam vindo e eles iriam conquistar a Babilônia. Não foi o suficiente aquilo que Isaías fez, aquilo que o próprio Jeremias fez em pedir que o povo retomasse o seu caminhar junto com Deus. Não foi isso o suficiente, então o julgamento havia de acontecer. No livro de Lamentações, nós temos, na verdade, como se fosse um poema. Ele é fúnebre, é de tristeza, porque Israel está caindo. E ele foi construído, o livro, né, foi construído de uma maneira que a gente chama de acróstico. A primeira letra de cada frase, se nós pegarmos a primeira letra de cada frase, nós vamos formar palavras. Isso não dá para ser feito, isso não dá para ver quando da tradução, porque na tradução, às vezes a primeira letra da palavra não é a letra ideal, porque na tradução a gente perde essa característica. Mas no original é possível ver o acróstico, ou seja, às vezes ele fala a primeira sentença, primeira frase, ele começa com uma palavra cuja letra é A, na segunda B, na terceira C, assim por diante, ou então ele começa com algumas letras que quando você lê, forma uma palavra. Nós perdemos essa característica na tradução. A tradução não dá para fazer isso, porque quando traduz a palavra muda, né? E a letra vai mudar. De qualquer forma, Lamentações é lido até hoje nas sinagogas. Esse livro é lido em julho. Portanto, mês que vem, né, nós estamos nessa gravação, nós estamos em junho, então em julho ela vai ser lida em todas as sinagogas. Por que eles fazem isso? Para lembrar a destruição do templo. Os babilônicos não só tomaram Jerusalém, mas eles também destruíram o templo. Então, essa lamentação, esse choro é relembrado para nunca mais cair naquela situação. O tema do livro, por incrível que pareça, né, ele é pessimista. Por que ele é pessimista? Porque não tem esperança mais para Jerusalém. Jerusalém seria destruída. E por que ela seria destruída? Porque o povo era rebelde. Então, a causa da destruição era exatamente a rebelião. E aqui no livro de Lamentações, Jeremias fala especificamente: não tem mais saída, não tem mais esperança para Jerusalém. Ela vai ser destruída. Mas por que vai ser destruída? Porque o Senhor se afasta dela. O Senhor se afasta da rebelião. Então o castigo vem. Mas ele fala também, num segundo momento,
de novo, veja lá, em Isaías já estava dito isso, em Jeremias já estava dito isso, e de novo aqui em Lamentações ele fala que vai haver uma restauração. E nós vamos ver isso, se a gente for seguindo os livros, nós vamos ver que vai haver sim uma restauração. Nós já vimos isso, né? Em Neemias, Esdras, a gente viu que isso vai acontecer. Haveria uma purificação e os poucos vão voltar. Essa ideia também pode ser aplicada ao final dos tempos, quando o nosso mundo, como nós conhecemos, ele vai desaparecer. E haverá também um julgamento. Só uns poucos serão restaurados, não aqui, mas na cidade eterna, na Jerusalém celestial. Então a gente pode também extrapolar, né, aplicar isso mais para frente. Ok, nós temos aqui uma divisão do livro em 3 grandes pedaços. O primeiro pedaço, ele fala da situação trágica de Jerusalém, ou seja, da rebeldia, do não pode, de tudo aquilo que o povo estava fazendo errado. E ele não pode dizer, eu não fui avisado, eu não sabia que isso ia acontecer. Todos avisaram, todos os profetas fizeram esse aviso. E aí, um segundo momento, a ira de Deus que está se abatendo sobre o povo. E este castigo, esse julgamento, tanto de Judá como de outras nações, ele estende isso para outras nações, vai se dar, vai acontecer pelas mãos dos babilônicos. São os babilônicos que vão entrar em Jerusalém, que vão assediar Jerusalém, destruir e levar o povo para a cidade de Babilônia. E ele deixa claro por que isso estava acontecendo. A causa disso tudo, a rebeldia. É por essa razão que o povo vai sofrer. Amém, amado? Bons estudos.